Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Carlos Antônio, conhecido aí pelo pseudônimo de Carlos Ayala. Sou professor de filosofia da rede pública estadual na cidade de Tiutaba e hoje vou estar aqui com vocês discutindo um pouco sobre ética e estelionato religioso, a questão aí da manipulação da fé em favor de interesses pessoais. É até um paradoxo, né? Em pleno século XXI, a gente ainda está discutindo, debatendo e percebendo e sendo veiculado nas mídias de que muitos líderes religiosos se aproveitam da ingenuidade, do pouco estudo de alguns fiéis para tirar deles vantagens financeiras. Mas infelizmente é isso que acontece e é essa a nossa discussão aqui hoje. Eu vou me utilizar desse arcabouço textual da história da filosofia, para que a gente possa, a partir e sob a luz da filosofia, tentar compreender o que é esse estelionato religioso e de que forma que a ética ou a falta dela está envolvida nessas práticas religiosas em que as pessoas se aproveitam da inocência, da pouca orientação, do pouco conhecimento de alguns fiéis para extrair deles não só bens materiais, mas também uma dependência emotiva, psicológica e até mesmo uma dependência financeira. E para que eu possa, então, dar prosseguimento, né, andamento nesse nosso bate-papo, eu quero trazer para vocês alguns filósofos, vou praticamente destacar um de cada período histórico, e aí vou começar com o período antigo e trazer para vocês alguns dos conceitos do filósofo Aristóteles. E para que a gente possa compreender Aristóteles, é bom que a gente recorde o que é esse período histórico em que Aristóteles escreveu e viveu. Então, ele viveu num período histórico que, na Grécia Antiga, o importante na Grécia era a vida social ali que se dava na polis. O que era a polis? Né? Era a cidade-estado grego, em que no centro da polis tinha uma praça, igual nós temos as nossas formações geográficas das cidades de hoje, da maioria das cidades, e que a população em geral se dirige para essa praça central e ali na praça central eles têm as suas relações sociais, comerciais e culturais. De acordo com Aristóteles, em função desse contexto histórico que Aristóteles viveu, ele compreende que o ser humano é um animal político. O que significa afirmar que o ser humano é um animal político? Na visão filosófica aristotélica, o ser humano necessita ter relações sociais, necessita manter esse entrave do eu com o outro para se construir, para se edificar enquanto ser humano. É da natureza do ser humano manter relações sociais. Ele precisa do outro para poder ser quem ele é. Com isso, a ética para Aristóteles perpassa na finalidade própria do que é a natureza humana. A natureza humana é da relação, é relacional. Para ser humano, eu preciso me relacionar com o outro, eu preciso buscar a felicidade. A felicidade está na relação, na vida social, na vida que se dá no seio da polis, ali na ágora, na praça central. A partir daí, o Aristóteles então vai dizer: ética é eu controlar meus vícios, sejam eles por excesso ou por carência, tentando buscar aí o justo meio, o equilíbrio, a justa medida na relação minha com o outro. As minhas necessidades físicas, materiais, as minhas necessidades psicológicas, elas serão satisfeitas, serão realizadas na relação com o outro. Então, eu preciso me relacionar com o outro, eu preciso buscar no outro o motivo da minha felicidade e fazer com que o outro encontre também em mim o motivo da minha felicidade. Então, a ética é a relação, é o encontro, é o confronto, é a convivência, é a busca da harmonia. Felicidade não é bens materiais, felicidade
não é encontrar na satisfação material a sua felicidade, o seu bem-estar. O bem-estar é espiritual, é além do físico, é o que está chamando a nossa atenção, Aristóteles. Guarda aí esses conceitos aristotélicos de felicidade enquanto busca na relação com o outro da sua satisfação enquanto ser humano. Passando do período antigo para o período medieval, da Idade Média, nós vamos ter grandes pensadores, dois que vão se destacar, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, que depois vão se tornar grandes líderes aí, doutores da Igreja Católica Apostólica Romana. No contexto histórico da Idade Média, nós vamos ter o conflito entre fé cristã, surge aí com a vinda de Jesus Cristo, seus seguidores, vai ser instituída a Igreja Católica Apostólica Romana, e contra essa prática cristã, nós vamos ter o surgimento da ciência, a recuperação de teorias de filósofos do período clássico, como Aristóteles, que eu acabei de citar para vocês, mas também Platão, e vai ter uma mudança na mentalidade em relação a quem é o ser humano, qual a sua finalidade. Enquanto lá em Aristóteles, o ser humano era aquele ser que busca se construir na relação com o outro, no confronto, no desenvolvimento das suas virtudes, na filosofia medieval, guiados aí por Santo Agostinho e Tomás de Aquino, nós vamos ter uma outra perspectiva para o ser humano. Quem é o ser humano? É aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É aquele que, se quiser se manter na luz, ele basta estar na igreja, basta não se afastar de Deus. Ele é um ser iluminado que tem livre-arbítrio para continuar na luz ou se afastar dessa luz, né, e seguir para os caminhos mundanos. A felicidade já não está mais na relação com o outro, na relação conflituosa ou harmoniosa que se dava na polis. A felicidade, durante o período medieval, que é compreendida por Santo Agostinho e Tomás de Aquino, ela é além da vida. Ela é uma felicidade no pós-morte, é uma felicidade no paraíso, é uma felicidade eterna, é uma felicidade junto desse ser superior, suprafísico, chamado pela Igreja Católica, pelo cristianismo, de Deus, de Jesus Cristo. Então mudou-se a mentalidade, mudou-se a prática da ética, mudou-se a prática aí das relações sociais, de onde eu encontro a minha felicidade, do que é ético, o que pode ou não ser feito. Eu agora ajo não como no período antigo, porque eu estou buscando a minha felicidade, estou buscando a minha realização pessoal. A felicidade durante a Idade Média é a busca por Deus, é a busca por esse ser transcendental, é a busca pela perfeição no pós-vida. E assim nós vamos ter nessa possibilidade de pós-vida a busca da perfeição, a busca de se tornar um ser melhor, um ser aí para Deus, um ser para além da vida. Trazendo então mais um teórico para poder ilustrar essa nossa discussão sobre a ética e o estelionato religioso, eu quero trazer o filósofo Karl Marx. Né? Já vimos aí Aristóteles no período antigo, vimos Tomás de Aquino e Santo Agostinho no período medieval. Vamos pegar aí um moderno e contemporâneo, Karl Marx. Karl Marx, que é o filósofo do Capital, do materialismo histórico dialético. Na compreensão de Marx, o ser humano é um ser que se constrói nas relações, mas essas relações são determinadas pela produção, pela forma como ele transforma a natureza através do seu trabalho e dá valoração às mercadorias que ele transformou a partir do trabalho. Qual que é a implicação disso na nossa vida prática ou na nossa discussão de ética? Que Marx vai dizer que o ser humano ele é expropriado, ele é explorado por outros. Há aqueles que possuem os meios de produção e há aqueles que, não possuindo os meios de produção, só possuem a própria força, o próprio corpo, e aí, por possuir só o corpo, precisam vender esse corpo
para poder terem acesso a alguns bens materiais. O que Marx, então, está chamando a nossa atenção, que a finalidade da vida ela vai ser modificada em função do capital. Agora, o capital ou a busca por esse bem material, pela possibilidade de ser dono do bem material, faz com que o ser humano enxergue em outro ser humano a possibilidade de ascensão social, a possibilidade de acúmulo de capital, a possibilidade de tirar vantagens. E aí, o Marx está denunciando que a partir da mentalidade capitalista, nós vamos incutir no nosso cérebro, na nossa mentalidade, a possibilidade de explorar o outro, de fazer do outro o nosso trampolim para a possibilidade financeira, para o enriquecimento, não só a expropriação do outro, como de qualquer coisa, como de qualquer bem material na face da terra. Marx está então chamando a nossa atenção para o que ele chama de fetiche da mercadoria, que é essa expropriação, tornar tudo e todos mercadoria. Todos e todos têm um preço para ser vendido, um preço para ser comprado ou um preço para que eu possa transformar esse bem material ou esse ser humano. E aí Marx vai falar da alienação, da ideologia, de que forma que essas nossas relações comerciais, relações econômicas, fazem com que eu passe a dar valor não ao que a pessoa é, mas às possibilidades que essa pessoa pode me fazer ter. Então, eu dou mais valor ao ter, à posse, ao bem, do que ao que é realmente. Um tênis não é mais só um tênis. Ele é uma logomarca, ele é um sonho, ele é uma ascensão social. Um ser humano não é mais só um ser humano. Ele é as possibilidades que ele pode me dar como explorador desse corpo, como explorador desse ser humano. Então, um fiel, para ficar mais claro, não é mais só um fiel. Ele é as possibilidades financeiras que eu posso extrair da utilização desse fiel, da confiança que esse fiel deposita em mim. Para finalizar esse apanhado histórico, eu quero trazer para vocês as críticas de Nietzsche. Nietzsche, filósofo aí de 1845 até 1900, ele vai fazer duras críticas a esse sistema, não só capitalista, mas a forma como esse sistema faz com que o ser humano desaproprie-se dele próprio, perca o domínio da sua própria racionalidade. Então, Nietzsche vai afirmar nos seus livros que Deus está morto. Que Deus é esse que Nietzsche está dizendo está morto quando ele está criticando aí a religião? Na visão nietzschiana, Deus está morto pelo simples fato de que a religião ela fez a doutrinação moral do ser humano. O que seria então essa doutrinação moral do ser humano? Ela fez com que o ser humano deixasse de pensar por conta própria para poder agir e seguir aquilo que é ditado, normatizado pela religião. Para que fique claro, ética são as normas, as regras que conduzem o nosso agir. O ser humano fez da religião a sua moral, fez da religião a regra para o seu agir. Que mal tem isso? O Nietzsche vai chamar de moral do rebanho. O que seria então essa moral do rebanho? A religião define quem é o ser humano, a religião define o seu jeito de agir, seu jeito de pensar. Você passa a só fazer aquilo que é permitido pelo seu pastor, pelo seu padre, pelo seu líder religioso. Que mal tem nisso? Se o seu padre, se o seu pastor, se o seu líder religioso, espiritual não for uma pessoa de boa índole, ela vai estar te conduzindo para o bem ou para o mal. Então, o mal
dessa moral de rebanho é justamente as nossas atitudes estarem à mercê de outras pessoas, que, diferente do que muitos de nós poderíamos pensar e agir, pode ser que esse líder espiritual não esteja agindo com você de forma correta, de forma a te ajudar a contribuir para que você busque a sua felicidade, seja nesse plano terrestre material ou no além, além vida, para depois da morte, no paraíso, na vida eterna. Então, o que o Nietzsche está criticando é essa moral do rebanho em que a religião domina o pensamento e as atitudes do ser humano, fazendo com que ele deixe de viver a sua racionalidade, fazendo com que ele deixe de ter criticidade, que é o conceito que Nietzsche vai chamar de niilismo, né? Que seria aí a transformação dos valores. O ser humano é racional, nasceu dotado de razão, seja ela de acordo com os viés científicos, religiosos, dotado dessa racionalidade, porque foi concedida por Deus, como havia afirmado Santo Agostinho, ou dotado de racionalidade porque é um animal político, como dizia Aristóteles, ou como diz vários outros cientistas, porque o ser humano tem a capacidade, né, tem cérebro. O problema percebido por Nietzsche é que esse ser humano não está usando esse cérebro, não está usando essa inteligência, não está usando essa racionalidade e está se deixando conduzir por um líder religioso que quer, como denunciou Karl Marx, apenas transformar esse fiel em possibilidade financeira, em possibilidade de aderir a lucros, de ter acesso a vantagens financeiras. E aí eles têm N formas de fazer com que esse fiel o siga, seja pelo carisma, seja o poder do discurso, pela inteligência, pela a forma como são colocadas as questões divinas, ele conduz a pessoa, o fiel, que está ali em sofrimento, que está ali desolado, que está procurando a satisfação de necessidades que às vezes são necessidades básicas do ser humano. Nietzsche está denunciando essas possibilidades. E é o que Nietzsche, então, ao afirmar que Deus está morto nessa prática religiosa de moral do rebanho, em que a igreja, ao invés de libertar a mentalidade desse ser humano para a criticidade, para que ele possa, a partir da criticidade, guiar os seus passos, guiar os seus caminhos, está prendendo esse ser humano, está dominando esse ser humano, ou, utilizando termos aí marxista, está alienando essa mentalidade para que ela possa só simplesmente produzir cada vez mais lucros. E aí, para finalizar, eu trago para vocês o conceito nietzschiano de além do homem ou super-homem, que o Nietzsche vai chamar a nossa atenção para a volta a essa racionalidade, a fazer a transvaloração desses valores que nos foram colocados e impostos pelas religiões, por instituições religiosas, que não têm essa preocupação com a racionalidade do ser humano, que não têm essa preocupação com a liberdade, com o livre pensamento, com a criticidade, e nos faz submissos a alguns líderes que nos impõem o seu próprio desejo, o seu próprio querer, a sua vontade de lucro, acima da palavra libertadora proposta pelas Sagradas Escrituras, propostas pela Bíblia, pelas tradições de uma e outra religião que leva a sério o processo de libertação do ser humano, o processo de salvação dessa alma. Então Nietzsche está chamando a nossa atenção para além do homem, para a volta e o retorno desse ser humano racional, desse ser humano que consegue conduzir o seu espírito, que consegue guiar os seus passos nesse caminho. O que tudo isso tem a ver com alienação, com o tema central da nossa fala, que é ética e estelionato religioso?
Se vocês perceberam, esses filósofos que citei, ao discutirem ética, ao discutir o que é o ser humano, eles estão justamente contrapondo a essas instituições religiosas e a esses religiosos que cometem o ato de manipular a fé, de manipular as necessidades, os desejos, as carências de um povo, guiando esse povo para um falso caminho, para uma falsa doutrina, enquanto que o que eles realmente querem é só simplesmente extrair dessas pessoas lucro, lucro e lucro. São essas as minhas contribuições. Espero ter ajudado a perceber de que forma que esses teóricos, à luz da filosofia, podem nos ajudar a denunciar que esses falsos profetas que estão aí usurpando da nossa fé, usando da nossa boa vontade, do nosso desejo de nos tornarmos seres melhores, em busca da perfeição, em busca da felicidade, e fazendo com que a gente seja, na mão deles, um joguete, né? Uma marionete, pessoas que desprovidas, ou melhor, impedidas de pensar, entregues aos desejos, às ansiedades, às necessidades, abre mão do pouco que tem, do quase nada, para enriquecer outro, um líder religioso qualquer, ao invés de buscar sua libertação intelectual, espiritual, buscar as melhorias para sua família, iludidos, ludibriados pela possibilidade de uma salvação, de uma vida eterna, de uma vida no colo de um Deus cristão que não é o verdadeiro Deus, porque ele não está aí nessa pregação, nesse momento aí que está sendo posto e dito por esses líderes religiosos. Um beijo para vocês, espero ter contribuído. Estou aí aberto para que a gente possa, aí, à luz da história da filosofia, discutir, conversar, dialogar, bater aquele bate-papo sobre ética e estelionato religioso. Obrigado.